Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar a comentar, eu peço o seu like aqui para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui os resultados, até porque tem muita coisa para a gente comentar, hein? Então vamos lá. O Curitiba venceu o Cruzeiro por 1 a 0, hein? Olha, o Cruzeiro querendo se complicar, hein? Já tá na zona do rebaixamento. O resultado foi péssimo pro Cruzeiro, que se não acordar, né, não abrir o olho, vai ser rebaixado. O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Fluminense. Resultado péssimo pro Flamengo. O Flamengo ainda tinha sonho de ali ainda perseguir o Palmeiras, que é o atual líder, né? Acho que esse empate complicou, né? Complicou a luta pelo título do Flamengo. O Palmeiras, justamente o atual líder, né, tomou a liderança finalmente do Botafogo, venceu o Internacional por 3 a 0. Grande jogo do Palmeiras. Destaque por Endrick, que fez uma partidaça, e também por Rony, né, que voltou a marcar depois de um bom período de tempo. A gente teve o jogo que a gente narrou aqui no canal, que foi o empate entre Bragantino versus Botafogo em 2 a 2. Péssimo resultado para os dois, principalmente para o Botafogo, né, que se vencesse ainda empataria em número de pontos com o Palmeiras, mas com esse empate viu o Verdão abrir 2 pontos de vantagem. Lembrando que o Botafogo ainda tem um jogo a menos, ainda pode retomar a liderança, mas vai ter que jogar bola, né? Vai ter que jogar bola porque não jogou nada contra o Bragantino. A gente teve vitória, até de forma heróica, do Corinthians para cima do Grêmio por 1 a 0. Resultado muito importante para o Corinthians, porque o Corinthians praticamente já digamos assim, que já se livrou assim daquela zona da confusão, né? Falta pelo menos mais uma vitória para poder de fato realmente não ter mais risco, né, de cair para a Série B. Tivemos um empate no Clássico Paulista entre Santos e São Paulo em 0 a 0. Um pontinho importante para o Santos, que também continua a sua saga para poder evitar o rebaixamento. O São Paulo já é férias, né? São Paulo está praticamente de férias do campeonato, não corre mais risco de rebaixamento e já tem classificação na Libertadores já garantida por conta do título da Copa do Brasil. Teve a importantíssima vitória do Vasco da Gama para cima do América Mineiro, 2 a 1. O jogo foi um sufoco, hein? Foi emoção do começo até o final para a equipe do Vasco, que fez o segundo gol num golaço do Payet, com presença de falta magistral do francês, que praticamente colocou lá na gaveta, lá onde a coreia dorme. Golaço mesmo do Payet. Realmente é um cara que vem ajudando bastante o Vasco nessa caminhada rumo a evitar o rebaixamento. A gente teve também a vitória do Atlético Mineiro para cima do Goiás por 2 a 1. Resultado importante para o Galo, porque o Galo, com isso, continua também a sua saga para poder tentar buscar até uma vaga direta na fase de grupos na Libertadores. O Goiás foi um péssimo resultado, porque o Goiás se complicou de vez na luta pelo descenso. E olha, se não vencer o próximo jogo, pode dizer que o Goiás já está praticamente de mais prontas já para a Série B da próxima temporada. A gente teve um empate entre Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia vacilou, hein? O Bahia estava vencendo o Atlético Paranaense. Resultado que seria muito importante para o Bahia também para poder fugir dessa zona do rebaixamento, mas acabou vacilando e pegou o gol de empate. E a gente teve a vitória do Cuiabá para cima do Fortaleza. O Cuiabá também praticamente já, digamos assim, já se livrou do rebaixamento. Ainda tem um mínimo de risco ainda de ser rebaixado, mas sinceramente falando, acho que o Cuiabá não vai ser rebaixado. Agora, o detalhe justamente pro Fortaleza é que o Fortaleza também tá ali, né? Tá uma situação ali que tá começando a ficar meio perigoso. Então, o Fortaleza também que não abre o olho. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Vamos comentar rapidamente aqui sobre algumas partidas, alguns destaques que eu tenho aqui de jogos. Vamos começar com o jogo que eu narrei, né? Aqui no canal, que foi o empate entre Bragantino versus Botafogo, que terminou em 2 a 2. Péssimo resultado para os dois, porque com isso o Botafogo perdeu a liderança. De fato, realmente, agora o novo líder é o Palmeiras. E o Bragantino, né, perdeu uma ótima chance ali de encostar no Verdão. E, sinceramente falando, realmente o Bragantino é uma equipe que... Assim, o Bragantino, ele é um time que está começando a ter algum destaque, né, no futebol, tanto nacional como internacional, né? O time vem se classificando para a Libertadores e nessa temporada, né, tá fazendo uma grande campanha, né, no Campeonato Brasileiro. Já vem crescendo aos poucos, né? Mas o Bragantino é aquele time que falta algo a mais, né, para poder ele realmente subir de patamar e alcançar um nível bacana no futebol brasileiro.
Então falta alguma coisa no Bragantino que, sinceramente, sabe, é complicado dizer assim, mas parece que falta algo mais, né? Mas o time tá no caminho certo, né? Tá no caminho certo, tá fazendo grandes campanhas. Uma hora acerta, consegue um título importante. Quem sabe também um título internacional. Lembrando que o Bragantino também já foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Perdeu justamente o Atlético Paranaense na final. Mas é um time que tá em ascensão, né? É uma equipe que a gente pode abrir os olhos e dizer, ó, o Bragantino é uma equipe que é perigosa. Mas assim, né? Vou falar do jogo. O jogo é o seguinte. O Bragantino e o Botafogo não fizeram uma grande partida. Primeiro, principalmente no primeiro tempo. Assim, o primeiro tempo foi até meio morno, né? O Bragantino abriu pra cá com uma bobeada ali da zaga da equipe do Botafogo, em que a equipe de Bragança Paulista foi lá e abriu pra cá. E assim, né? O Botafogo, sinceramente falando, eu já fiz até um vídeo completo aqui falando sobre a situação do Botafogo. E, cara, a gente via ali, sinceramente falando, que o Botafogo tava abalado emocionalmente. Porque o time pegou um gol logo no início da partida, até por falta de concentração mesmo, por parte do setor defensivo do Botafogo, que tá uma água. E depois disso, parece que a bola queimava nos pés do jogador da equipe do Botafogo. Sabe, o time não tinha o mínimo de organização tática ali em campo. É pegar a bola, rifar a bola pra frente, tentar cruzamento, sabe? É um time que parece sabe, que totalmente perdido dentro de campo. Então o Botafogo não jogou bem o primeiro tempo. O time muito perdido, errando muitos passes, time desconcentrado. Mas, aos troncos e barrancos, conseguiu uma virada relâmpago. Com 2 gols. Um numa beira jogada do Vitor Sá, que ele puxou ali pro meu e chutou. E ao meu ver, acho que tem um desvio ali no jogador daqui do Bragantino que acabou enganando o goleiro Cleiton, que não foi pra bola, né? Ficou plantado ali no meio do gol, só olhando a bola entrar. E depois, né? Aí sim foi uma paçocada do setor defensivo da equipe do Bragantino, que jogou, cabeçou no caso, a bola nos pés do Eduardo, que foi lá e mandou a sapatada dali, né? Encheu o pé, isso lá no alto, no ângulo do Creighton, que não pode fazer nada, né? Ainda tentou ali abafar ali o chute, mas não conseguiu evitar o gol da equipe do Botafogo. E assim a equipe do Fogão pegou e conseguiu a virada. E assim, né? Aí que vem aquela questão, né? Aquele trauma que o Botafogo vem sofrendo, né? Nas últimas partidas. Tá, a gente passou à frente do pra cá. E agora? Sabe? Esse aqui foi o dilema do Botafogo. O que o Lúcio Flávio pensou, né? Ah, poxa. Então, a gente nos últimos jogos, né? Pegou viradas épicas. Porque a gente foi pra cima e acabou pegando no gol. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos recuar todo o time. Vamos pegar e vamos recuar. O segundo tempo do Botafogo foi inexistente. Não existiu segundo tempo do Botafogo. O time todo atrás e o Bragantino tentando fazer o gol de empate. E o Bragantino jogou muito bem o segundo tempo. Muito bem mesmo. Criando chances, chutando de fora da área. Sabe? Eu dizia assim, até que a qualquer momento o Bragantino iria empatar essa partida. E empatou, né? Empatou já ali na reta final ali dos acréscimos, pelo Daronco. E assim a equipe de Bragança Paulista empatava. E olha que é um detalhe. O Bragantino quase que vira a partida. Se tivesse mais uns 10 minutos ou 15 minutos de partida, né? Se ele tivesse empatado um pouco mais cedo, ele tinha virado esse jogo. Sabe? A impressão é que se tivesse mais tempo de partida, o Bragantino tinha ganhado esse jogo e tinha ali encostado novamente no Palmeiras, brigando ali pela liderança. Então assim, foi uma grande partida do Bragantino. O Bragantino jogou bem no segundo tempo, principalmente. Mas, sinceramente falando, o Botafogo tem que melhorar muito. Principalmente o setor defensivo, que tá uma água. Realmente os jogadores adversários passam como querem ali no setor defensivo do Botafogo, que antes, né, era considerado até uma defesa até sólida, né? Mas hoje em dia realmente é uma negação. E assim, o Botafogo vai contratar agora o Thiago Nunes, né? Que tá chegando aí para poder assumir o comando da equipe. E vamos ver, né? Vamos ver se ele vai conseguir pelo menos dar um jeito no setor realmente que tá pesando pro Botafogo conseguir esses resultados negativos, que é justamente o lado psicológico. Porque o psicológico do Botafogo tá muito abalado. Dá pra sentir isso em campo, né? Diante das expressões dos jogadores e diante de tudo que eles estão fazendo, né? Dentro de campo. Então o time tá nervoso, tá pressionado. E isso tá começando a atrapalhar. Começando não, já atrapalha a equipe nesse segundo turno. Então assim, eu acho sinceramente que o Thiago Nunes vai chegar no momento tardio. Tá chegando tarde ao Botafogo, porque gerar para a equipe já ter um técnico. Assim que, de fato, tinham mandado o Bruno Lage embora, né? Zapado.
até por conta dos péssimos resultados que estava conseguindo. Apostar no Lúcio Flávio, que não é um técnico, já comentei sobre isso, né? Para mim, ele não tem cacife para poder estar à frente do Botafogo. E agora, diante de todas essas bobeiras, se pode dizer esse termo assim, menos ofensivo assim, todas essas bobeadas da diretoria do Botafogo, é que eles pegaram e decidiram contratar um técnico um pouco mais experiente para poder tentar ver se consegue ainda resgatar o título brasileiro, porque ainda dá pro Botafogo, ainda dá pro Botafogo conseguir conquistar esse título, mas tem que jogar bola e tem que botar a cabeça no lugar, porque senão já é. E esse jogo aí era um dos jogos chaves para poder o time do Botafogo tentar não só vencer, para poder recuperar a moral, como também tentar realmente amenizar a pressão que está tendo dentro, né, do clube, que está enorme. Então, assim, péssimo resultado para os dois, tanto para o Bragantino como a equipe do Botafogo. Ambos ainda têm chances de título, mas ficou um pouco complicado, né? E o Botafogo vai ter que vencer o seu jogo atrasado para poder, assim, retomar a liderança, porque senão aí já era. Aí pode dar adeus tanto ao título, como também pode começar a se complicar na luta pela vaga direta e também pela vaga mesmo na Libertadores, né? Pode o time do Botafogo nem conseguir ir para os playoffs, né? Que é fase preliminar da Copa Libertadores. Então tem que realmente começar a acordar o Botafogo. Muito bem, pessoal. Então vamos lá para a próxima parte. Vamos comentar sobre o clássico carioca, que terminou empatado em 1-1 entre Flamengo e Fluminense. E sinceramente falando, outro que vem bobeando bastante é o Flamengo, hein? Flamengo que bobeou bastante no campeonato, já vem bobeando, né? Já vem vacilando durante toda a temporada. Parece que o time tem alergia, né, a título, como o próprio Rei Kraus, né, que é um youtuber aí do Flamengo, que acho muito engraçado esse cara. Ele comenta, parece que o Flamengo tem alergia, e realmente parece que o Flamengo tem alergia. Quando o time parece que vai engrenar, o time tá ali com todas as condições para poder tentar buscar o título do Brasil, o time vai lá e paçoca. E assim, né, o Flamengo fez um bom primeiro tempo contra o Fluminense, criou chances, teve ótimas oportunidades que conseguiu com um grande resultado diante do Fluminense, né? O primeiro tempo do Flamengo foi, não vou dizer que foi perfeito, porque o time errou muitos gols, mas foi quase perfeito. E tudo parecia que o Flamengo iria vencer fácil o time do Fluminense. Mas aí veio o segundo tempo, o time praticamente acabou, né? O primeiro tempo o Flamengo fez 1-0, né, com a Arrascaeta, num golaço da Arrascaeta, deixou o jogador da equipe do Fluminense no chão, bonito, deixou o jogador da equipe do Fluminense no chão e fez o gol. No segundo tempo, aí foi a vez do Fluminense dominar a partida. O Fluminense fez um grande segundo tempo, o Flamengo praticamente se acabou, né? Se esfareou no segundo tempo, parece que o fator físico pesou, o time cansou. E também teve essa questão de recuar, né? Recuou o time, chamou o Fluminense lá pro seu campo de defesa, e o Fluminense pressionou e conseguiu o gol de empate. Que, sinceramente falando, o gol de empate do Fluminense, eu vou ser sincero com vocês, eu achei que o Rossi deu uma paçocada, hein, no lance. Acho que ele saiu até de forma tardia. Ele foi ali tentar dividir, né, com o jogador da equipe do Fluminense. O jogador do Fluminense deu sorte, né? E bateu nele ali e acabou entrando, e o Fluminense acabou fazendo o gol de empate. Mas também o detalhe foi que teve a falha do Felipe Luiz, né? Que ele foi... Porque assim, vamos lá, deixa eu entrar no contexto para poder vocês entenderem, que não acompanham a partida. O Flamengo tá fazendo uma linha de impedimento, né? Aquela linha em que o setor defensivo tudo vai em sincronia sair ali da bola, né, da linha da bola, para poder deixar o jogador do time adversário em condições ilegais, né? No caso, impedimento. Então, isso estava até funcionando, né? Até que no primeiro tempo o Fluminense teve muitos impedimentos. Só que nesse lance, todo mundo saiu. Só que o Felipe Luiz foi lá e correu. Nisso ele deu condições para o jogador daqui do Fluminense ficar em posição legal para poder dividir ali com o Rossi e empatar. Só que o detalhe, né? Você pensa, mas ele correu e foi tentar atrapalhar pelo menos a vida do jogador da equipe do Fluminense? Não. Ele ficou ali olhando a jogada, enquanto o jogador da equipe do Fluminense foi lá e dividia com o Rossi. Ele não foi para poder tentar interceptar o lançamento, tentar cortar de cabeça, ou então atrapalhar a vida do jogador do Fluminense. Ele ficou ali plantado. Então, ele, sinceramente falando, ele teve maior culpa no gol do Fluminense do que o próprio goleiro Rossi. Justamente por ele não ter se atentado somente à linha defensiva, para poder deixar em condições ilegais, né? Deixar impedimento o jogador da equipe do Fluminense. E assim, né? O Fluminense empatou, teve grande chance ainda de virar a partida. O
Jogo que ele ainda perdeu um gol de Kaká, Goiás Rossi. Estou fraco. E, sinceramente falando, o Flamengo foi um resultado péssimo, como falei, porque a equipe novamente teve a chance ali de encostar novamente nos líderes, para poder ali lutar realmente pro título. E o empate acabou sendo muito ruim, porque além de ver novamente o Palmeiras abre uma grande distância, né? Se não me engano, agora são 5 pontos de distância. Deixa eu só conferir aqui para ver se são 5 pontos de fato. O Flamengo tem 57 pontos e o Palmeiras tem 68. Então são 5 pontos de distância, né, do Palmeiras pro Flamengo. Então o Flamengo, sinceramente falando, não vai, né? Não vai mais buscar esse título. Muito difícil. Acho que se o jogo contra o próprio Palmeiras foi uma esperança, né, de tudo que o Flamengo jogou no jogo contra o Palmeiras, esse jogo contra o Fluminense realmente tirou de fato as esperanças do torcedor do Flamengo, né, de buscar o título. Então realmente é uma situação bem complicada. E, sinceramente falando, também um empate também ruim na questão realmente do Flamengo buscar a vaga direta na fase de grupos na Libertadores, né? Porque se o Flamengo tivesse vencido, ele ia entrar com 59, podia até ali ia ficar à frente do Galo, né? Porque o Flamengo tem menos gol do que Bragantino e Grêmio, mas estaria ali, né? Encostado em busca de até buscar uma vaga direta na Libertadores. Então, um péssimo resultado para o Flamengo. Vamos lá rapidamente comentar sobre outros destaques. Bom, assim, o jogo contra o do Palmeiras, o Palmeiras venceu por 3-0 o Internacional. Sinceramente falando, bem resumindo, o Palmeiras amassou o Internacional, jogou muito bem. Como eu já tinha falado, foi uma grande partida do Endrick, que é um jogador que está começando realmente a jogar muito bem, hein? Ele parece que agora está começando a decolar de fato. Ele vai lá pro Real Madrid, eu tenho certeza que o Real Madrid vai trabalhar muitos fundamentos que ele ainda peca, né? Mas tem tudo pro Endrick, né? Se também tiver cabeça, né? Não entrar na onda de muita fama, muita bajulação, ele tem tudo para ser um grande jogador. Sinceramente falando. Eu, sinceramente, não achava o Endrick lá isso tudo, né? Mas eu tô começando a perceber que o Endrick realmente, de fato, tá se tornando um jogador que futuramente pode se tornar um craque de bola. Ele não é craque agora, é um jogador promissor. Então, a gente também tem que ter muita calma com os nossos atletas jovens, porque às vezes a gente acaba prejudicando a carreira deles por causa dessa questão, né? De querer colocar muita pressão no jogador que é muito novo. Então, temos que ter um pouco de cuidado quanto à questão de elogios. Então, assim, foi uma grande partida do Palmeiras. O Palmeiras jogou muito bem, amassou o Internacional. Destaque também para o Rony, que voltou a marcar. Inclusive, o Rony até se emocionou ali. Mas é muito bom realmente voltar a ver o Rony jogando bem. O Rony, que é um jogador que foi fundamental para a equipe do Palmeiras durante esses anos anteriores, né? Principalmente nas conquistas que o Palmeiras tem recentemente. Então é muito bom ver o Rony voltar a ter, assim, um bom futebol. E assim, resultado importante, mas que, sinceramente falando, opinião minha, eu acho que o título caiu no colo do Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande chance de ser campeão, porque o Palmeiras, ele é uma equipe que dificilmente perde pontos. Obviamente que esse campeonato o time tá rateando muito, tá paçocando muito, mas, sinceramente falando, acho que o Palmeiras não vai desperdiçar como o Botafogo fez, né? Acho que o Palmeiras vai buscar esse título e vai ser campeão. Então, para mim, sinceramente falando, acho que quem vai ser o campeão brasileiro desse ano novamente vai ser o Palmeiras. Muito bem. Vamos também falar rapidamente aqui do jogo do Grêmio, né? O Corinthians. Se tem uma time também que tá reagindo muito, é o Grêmio, sinceramente falando. O Grêmio também é outro time que parece que quando vai vingar, quando o time realmente vai buscar o título, bobeia, né? O Grêmio é o time montanha-russa. Não sabe como é montanha-russa? É que sobe, depois desce, sobe, depois desce. Esse é o Grêmio no Campeonato Brasileiro. O time tá ali em ascensão, ali em alto, aí de repente perde, aí começa a cair novamente, aí depois volta, não vai subir, por aí vai. Então, o Grêmio realmente é uma equipe que não é muito confiável, porque é uma equipe que oscila bastante. E assim, né? O Corinthians venceu um jogo importante, porque é um resultado muito decisivo para o Corinthians, para poder o Corinthians de fato se livrar da zona do rebaixamento. O time com essa vitória ficou com 44 pontos. Praticamente, se vencer o próximo jogo, matematicamente, entre aspas, né, pode até já se livrar da zona do rebaixamento, já de ser rebaixado. Eu realmente acho que o Corinthians não vai ser mais rebaixado. Com essa vitória, realmente, o time já conseguiu se livrar do rebaixamento. Só se o time fizer muita força mesmo, né? E também depende dos resultados dos times lá embaixo, né? Mas, sinceramente falando, eu acho que o Corinthians não vai ser rebaixado. Mas assim, esse jogo também algumas polêmicas. Teve um pênalti pro Corinthians que não foi marcado. Sinceramente, pra mim, foi pênalti. Então teve muita polêmica nesse jogo. Mas assim, foi uma vitória heróica do Corinthians. Grande resultado diante de uma arena lotada, hein?
time do Grêmio teve o apoio total da sua torcida, mas que acabou se decepcionando com o resultado e com a perca realmente de novamente encostar ali na liderança ali com o Palmeiras. Se o time tivesse vencido, o Corinthians tinha a mesma pontuação do Palmeiras, assim como o Bragantino. Então foi uma rodada até muito bom pro Palmeiras, hein? O Palmeiras se deu bem, né, nessa rodada. Venceu e viu seus adversários sucumbirem diante dos seus adversários na rodada. Vamos lá rapidamente para a próxima partida aqui. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Vamos lá. Vamos comentar aqui a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro que perdeu o Curitiba, hein, por 1-0. Curitiba que não tem mais pretensão alguma no campeonato. Tá ali, né? Tá ainda mostrando trabalho, ganhando alguns jogos. Mas só que, sinceramente falando, a reação do Curitiba foi muito tardia, né? Foi muito tarde. O time ainda tá numa situação muito complicada para poder sair da zona de rebaixamento. É complicado. Sinceramente falando, o Curitiba já tá ainda respirando por aparelhos no campeonato. Mas, sinceramente falando, acho que já vai ser rebaixado, né? Acho que o Curitiba já não vai dar mais para a equipe reagir e tentar se livrar da zona de rebaixamento. Mas pro Cruzeiro é complicada a situação, porque o time perdeu. Teve até uma situação chata, né? Que é complicado, que eu tenho que comentar que o torcedor invadiu o gramado ali, teve quebra-pau lá, teve pancadaria, foi uma coisa, né? Sinceramente, algo desnecessário. Eu sei que o torcedor fica com a cabeça quente diante de tudo que está acontecendo com o Cruzeiro, né? Porque o torcedor do Cruzeiro teve uma alta expectativa diante da SAF, né? A qual o Ronaldo adquiriu. E quem sabe, né, que o Cruzeiro poderia até brigar por alguma coisa esse ano, né? O time subiu da Série B para a Série A na temporada passada e esse ano poderia até tentar buscar alguma coisa. Quem sabe até uma vaga na Libertadores, mas não foi o que aconteceu, né? O time até começou bem o campeonato, começou lá em cima, né? Tava até para brigar por algo grande, né? Eu até pensei que o Cruzeiro pudesse fazer uma grande campanha, né? Apesar do time modesto do Cruzeiro. O time do Cruzeiro não tem uma grande equipe, é uma equipe bem modesta, assim, sem nenhum assim, grande destaque. Mas, sinceramente falando, não é para estar nessa situação, né? O time está na 17ª colocação com 37 pontos. Tem que vencer o próximo jogo, que é justamente contra o... Deixa eu ver aqui a próxima partida do Cruzeiro. Vai ser contra o Fortaleza, a próxima partida. Então o Cruzeiro vai ter que vencer para poder tentar se livrar da zona do rebaixamento. E daqui para frente tem que vencer. Não pode dar paçocada, porque senão vai ser rebaixado. Porque isso é muito ruim. Uma coisa que me chama a atenção do Cruzeiro é justamente o Ronaldo, né? O Ronaldo que vem fazendo péssimas administrações, né? Tanto no Cruzeiro como no Valladolid, né? O Valladolid também, a torcida protesta bastante contra o Ronaldo. O Cruzeiro que pedem a saída dele à frente ali do clube, porque realmente tá complicado, hein? O Ronaldo não mostra ser um grande administrador. O Cruzeiro a mesma coisa, subiu, mas tá aí, né? Tá novamente perigando para poder descer novamente para a Série B. O que seria realmente bem desastroso pro time lá de Minas Gerais, que sonhava com alguma coisa esse ano. Então, dá para entender a insatisfação do torcedor cruzeirense, realmente que tá pé da vida, né? Para falar outro termo, com essa situação do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem que acordar. Não dá para se livrar dessa situação, mas tem que ganhar seus jogos. Tem que jogar bem, porque não tá jogando nada também o Cruzeiro. Muito bem. Próxima partida que a gente vai comentar rapidamente aqui. Vamos ver aqui a próxima partida. Deixa eu só ver aqui. Outro destaque que eu posso fazer. Teve um empate, né? Entre o Santos e o São Paulo. Resultado importante para o Santos. Conseguiu um pontinho. Eu sei que o ideal para o Santos era justamente a vitória. Mas foi um pontinho importante, né? Enfrentou o São Paulo. O São Paulo pressionou bastante o Santos. O Edu Santos salvou bastante. Teve uma grande atuação. E esse um pontinho, né? Ajuda bastante o Santos para poder lutar para não descer, né? Eu sinceramente acho que o Santos não vai descer, mas ainda corre riscos, né? O time tem 42 pontos, tá na 14ª colocação, tá a 5 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time que tá ali dentro da zona do rebaixamento. Então, o Santos também tem que vencer pelo menos mais 2 jogos, no mínimo. Ou vencer um e empatar o outro, para poder, assim, de fato, se livrar do rebaixamento, né? Tudo depende também do time lá de baixo, se vão vencer ou não, mas o Santos também tá quase se livrando da zona do rebaixamento. Falta pouco, né? Um time que tava ali embaixo, tava com medo de ser rebaixado, o time tem que ter uma bela reação, né? Reagiu bastante. Outro time também que
O São Paulo, sinceramente falando, antes de passar pra frente, o São Paulo já tá de férias, né? O São Paulo já conquistou a Copa do Brasil, já tem vaga na Libertadores, então o São Paulo já tá de férias, não corre mais risco de rebaixamento, então o São Paulo já praticamente já tá de férias, né? Só tá esperando pra poder começar a próxima temporada. Assim como o Fluminense, né? O Fluminense, eu esqueci de falar, né? O Fluminense também já praticamente já tá de férias, não tem mais pretensão nenhuma no campeonato, só tá esperando chegar no final do ano pra poder voar lá. Vai ser na Arábia? Acho que vai ser em algum país árabe, né? A Mundial de Clubes, né? Então o Fluminense só tá esperando para poder partir, para poder tentar, né? Buscar o título mundial. Eu acho meio complicado porque vai enfrentar o Manchester City, né? Se passar para a semifinal. Obviamente que o pessoal vai falar, o Fluminense já vai enfrentar o Manchester City. Não, primeiro tem que ter cuidado porque ainda pode ter um time complicadíssimo na semifinal. E hoje em dia, esses times da Arábia Saudita, né? Tá investindo bastante em jogadores de nome renomado. Então pode complicar para o Fluminense. Então não vai esperar que o Fluminense já tá na final. Tem que passar para a semifinal primeiro. Muito bem, outro time ali que praticamente já tá quase se livrando do rebaixamento é o Vasco, né? O Vasco venceu o América Mineiro por 2-1. Grande resultado do Vasco da Gama, mas o jogo foi complicado, hein? Foi emoção do começo até o final para a equipe do Vasco. O Vasco pressionou bastante o América Mineiro, mas o América também jogou bem. O América Mineiro jogou bastante. É um time, sinceramente, que é franco atirador hoje em dia no Campeonato Brasileiro. Já tá rebaixado, já não tem mais nada o que fazer no Campeonato Brasileiro. Só tá realmente cumprindo tabela, mas esse que é o perigo, né? Esses times que não tem mais pretensão nenhuma é franco atirador. Então, para eles, se eles perder, ok, não tem prejuízo algum, mas se ganhar também, tanto faz como tanto fez, entendeu? Então, a América Mineiro jogou bem contra o Vasco, teve chance até de vencer a partida. O Vasco quase se complica aí contra o América Mineiro, e se tivesse empatado, poderia estar numa situação ruim, né? Mas fez um golaço, quase ali no finalzinho da partida com o Paê, né? Que é um jogador que cobra muito bem faltas, é um jogador realmente importante na boa parada. E o time conseguiu uma grande vitória diante do seu torcedor que fez a festa em São Januário. É incrível, né? Como a torcida do Vasco consegue realmente fazer uma festa incrível para apoiar essa equipe que realmente tá devendo, né? É verdade. Sinceramente falando, o torcedor do Vasco tá orgulhoso por conta dessa reação da equipe, mas sinceramente falando, a temporada do Vasco também foi bem abaixo, né? Diante de toda a expectativa do torcedor vascaíno nesse ano, né? De possibilidade de título e tudo mais, principalmente pela SAF, né? Que foi adquirida esse ano. Realmente esse ano também foi bem complicado. E sinceramente falando, o torcedor do Vasco, o Vasco não é pra estar brigando para não cair não, né? Até brigando por algo maior. Mas também teve erros da diretoria nessa situação. Vamos ver, né? O Pedrinho agora é o novo presidente do Vasco, vai assumir agora o comando realmente da equipe. E vamos ver, né? Vamos ver como vai ser a presidência do Pedrinho. O torcedor do Vasco tem esperança que pelo menos alguma coisa modifique, né? Porque o Vasco também tá uma bagunça administrativamente. Vamos ver, né? Vamos torcer para que o Vasco volte a ser um clube realmente que busque algo maior, né? Nas temporadas, porque brigar todo ano para não cair é complicado, né? O torcedor do Vasco não merece isso. Muito bem. A gente teve também o Bahia empatando com o Atlético Paranaense em 1-1. Resultado péssimo pro Bahia. O Bahia estava vencendo o Atlético Paranaense. Seria uma vitória importante para o Bahia para poder a equipe evitar ali a zona do rebaixamento. Mas o empate acabou sendo muito ruim. O time já está ali na beirada de entrar na zona do rebaixamento. Tem um ponto apenas à frente do Cruzeiro. Então o Bahia também tem que começar a vencer, porque senão vai começar a bater o desespero. Eu vou falar, né? Se bobear aí, o Bahia entra também na zona de rebaixamento. Então, foi um péssimo resultado para a equipe do Bahia. Até o Paranaense também foi um péssimo resultado também, porque a equipe ainda sonha, né, com uma vaga na Libertadores, né? Voltar à Libertadores. O time está em 7º lugar, só que tem 6 pontos atrás do Flamengo, que é o primeiro time ali que está, digamos assim, com uma vaga na Libertadores, né? No caso se chama pré-Libertadores, né? Mas a situação do Atlético Paranaense está complicada, hein? Complicou a situação do Atlético Paranaense para poder lutar por essa vaga na Libertadores. Muito bem. A gente teve a vitória do Cuiabá passando Fortaleza. Cuiabá venceu por 2-1. Resultado que praticamente acho que a equipe do Cuiabá ainda tem alguma possibilidade mínima de rebaixamento, mas, sinceramente falando, o Cuiabá já não vai ser rebaixado, né? O time já conseguiu se livrar, né, dessa zona incômoda.
E assim, o detalhe realmente é pro Fortaleza, né? Que o Fortaleza é uma equipe que vem ali jogando bem, chegou numa final de Sul-Americano, conquistou o título, já até comentei isso em vídeo. Mas também tem que abrir o olho, ele tem 43 pontos, tem a 12ª colocação, obviamente que ainda é 6 pontos à frente do Cruzeiro, que está ali na zona de rebaixamento, mas tem que abrir o olho, hein? Tem que abrir o olho, tem que vencer os seus jogos, vencer mais um jogo, ou vencer um, empatar outro, ou vencer 2 jogos para poder se livrar de fato do rebaixamento, porque ainda corre um mínimo risco também. E como falei, o Cuiabá se livrou, tem 47 pontos, está na 9ª posição, praticamente, né? Já tá quase entrando de perna. Tá na zona de classificação da Sul-Americana. Então é isso, pessoal. Esse foi aqui os resultados aqui do Campeonato Brasileiro da 14ª rodada. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu não vou alongar muito, né? Mas eu vou pedir o like de vocês. Então, pessoal, deixa o like de vocês aqui, tá bom? É de graça. Vocês ajudam bastante o like de vocês. Você não sabe como é importante o like de vocês aqui nos vídeos, tá bom? Porque ajuda muito o canal, para que mais pessoas possam conhecer aqui o canal e possam vocês podem ajudar aqui o canal a ter uma divulgação melhor, porque o like faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo aqui do canal e faz com que ele indique para mais pessoas aqui dentro da plataforma, tá bom? E caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Eu sei que muitas vezes as pessoas chegam aqui no canal, assistem os vídeos, mas não se inscreve. Então se inscreva, pessoal. Se inscreva no canal, é 0800 e você aproveita um bom conteúdo aqui daqui do canal aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Então faz essa ajuda, tá bom? A gente tá quase chegando aqui a 400 inscritos. Eu quero alcançar essa meta até final de novembro, né? Se possível, obviamente contando com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês. Esse apoio de vocês que é sensacional. Só pelo fato de vocês ter deixado o like de vocês e também se inscrevendo já é algo realmente incrível, que eu sinceramente não esperava nem chegar esse tanto de inscritos aqui no canal. Um canal que é novo, que tem menos de um ano de criação, né? Então é algo realmente fantástico. Então eu conto novamente com o apoio de vocês para poder vocês pegarem e me ajudar a chegar a essa meta, tá bom? E comprei. O céu é o limite, né? A gente vai chegar a 400 inscritos, aí vamos tentar buscar os 500, 600, 700, até chegar a 1000 inscritos. Seria algo formidável, tá bom? E a gente vai seguindo, obviamente com a ajuda de vocês. E por isso que eu agradeço sempre a todo o apoio que vocês têm me dado aqui. Não só também nas transmissões aí que a gente faz, nas narrações, obviamente sem imagem, tá bom? Não tem um dia de imagens, como também aqui nos vídeos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vejo vocês num próximo vídeo. Então, até uma próxima.